estou com o professor Jean, e o professor Jean dispensa a apresentação, então já vou passar direto para ti, professor. É bate-papo mesmo, mete bala. Então vamos lá, pessoal. Não, a ideia de hoje, né, é a gente seguir um pouco no assunto de áudio, e, de novo, sempre bate-papo, né? Não vou entrar no assunto tão técnico, não quero entrar tanto na matemática também. Eu quero mais quebrar alguns tabus, assim, né? Que eu sei que existe nesse mundo e eu sei que existe como dúvidas de vocês também para várias coisas, tá? Então, seria bom que, ao longo das coisas que eu vou conversar com vocês aqui, vocês também fizessem perguntas, né? Curiosidades e tudo mais, né? Porque, bom, todo mundo foi meu aluno aqui, né? Em algum momento, e sabe que eu trabalho bastante com sinais, né? Processamento de sinais e tudo mais. Isso envolve áudio. Então, o plano não é entrar nessa parte, quer dizer, a não ser que vocês queiram, né? Mas a gente não vai entrar nessa parte nesse momento, né? A ideia é fazer um plano mais geral de mercado e o que acontece no mercado e como é que a coisa funciona, né? Então, no nosso primeiro bate-papo lá, a gente conversou sobre o amplificador transistor e valvulado, né? Então a gente entrou no mérito dessa questão, explicou o que era uma válvula, como é que funcionava, um conceito histórico, né? Da onde é que surgiu isso, né? O conceito sobre também os amplificadores classe A, B, aquela coisa toda, né? Da onde é que surgiu. Então a gente falou um pouco sobre isso. E a gente falou também sobre os pedais de guitarra, alguns efeitos, né? Na semana passada, o que eles são, o que eles fazem e tudo mais. E eu me lembro que a gente comentou até alguma coisa sobre vinil também, no final das contas, né? O pessoal tirou algumas dúvidas sobre vinil, a gente falou alguma coisa sobre vinil também no final, né? Então esse foi basicamente o papo inicial lá que a gente conversou na semana passada, desculpe, no primeiro encontro, né? Semestre passado. Semestre passado, exatamente, tá? Então, o que a gente pode conversar hoje, tá? Eu tava pensando aqui que a gente poderia, por exemplo, dar, por exemplo, um overview para vocês sobre a parte mais profissional agora, né? Que é tipo assim, amplificador, alto-falante, caixa acústica e essas coisas todas, né? Tá. Bom, com relação à amplificação, pessoal, por incrível que pareça, tá? Até pouco tempo atrás, e quando eu digo pouco tempo atrás, é menos de 10 anos, o que tinha de mais moderno amplificador era justamente aquele projeto que vocês faziam do Ruben lá. Que era os classe A, classe B, classe AB, aquela coisa toda. Tá? Quantos anos atrás? Deixa eu ver, nós estamos em 2022, uns 10 anos atrás aí, entendeu? Comercialmente era isso que tinha, né? Era os ABs, era os As e tudo mais. Então até que eu me formei em 2005, tá? E em 2006 eu entrei pro mercado de áudio e eu sugeri pros caras na época, cara, vamos seguir no classe D, né? Porque na faculdade eu fiz um classe D na protoboard, tá? Eu lembro que eu fiz uma disciplina de, não sei se foi eletrônica 4 ou 5, a gente chamava desse nome na época, né? Eu desenvolvi um classe D na proto, né? Eu fiz ele funcionar e tal. Eu pensei, cara, isso aqui é o futuro, né? E ele, quando eu entrei na empresa, eu disse, cara, vamos desenvolver um classe D, né? Vamos fazer uma coisa da classe D e tal. E o pessoal na época meio que tipo, não vou fazer, não dá, né? Não é legal e tal. Ok, né? É o que manda na coisa toda, então tudo certo. Resumo da história. Olha o futuro aqui, ó. Né? Isso é um classe T que tem aqui dentro, tá? Então o que acontece é que a coisa evoluiu para os amplificadores classe D, que muita gente chama, eu acho que erroneamente o pessoal chama de amplificador digital, tá? Porque você sabe como funciona o classe D? Já tem uma ideia básica de Eu lembro que o classe D era aquele que ele era separado os dois semiciclos, né? Tu fazia o semiciclo. É esse? Ou aquele é o AB? Esse é o AB. O AB. Lembro qual que é o D. O classe... Fala. Não é o que é comparado com uma onda triangular ou uma... Acho que é uma serra, né? Não sei qual. PWM, então. Isso, com PWM, exatamente. Então o que acontece é que tu bota teu sinal na entrada, aí tu compara ele com uma lente de serra, e ele gera um PWM em função dessa
junção dos dois, desse cálculo que é feito com os dois sinais, né? Tu gera o sinal PWM, esse PWM chaveta os transistores, né? Tu faz um espelhado do outro para não chavear ao mesmo tempo. Tu chaveia os transistores, e daí depois que tu chaveia o transistor, tu vai ter um PWM com uma potência enorme, né? E concorda comigo que é muito mais fácil tu colocar potência no sinal da quadrada do que numa senoide, né? Então tu pega, gera um PWMzão, né? Tipo uma amplitude grande, e depois disso tu passa por um filtro, que normalmente é um passa-baixa, né? Para tirar as altas frequências, tirar os cantos, né? Então, como aquele no canto é alta frequência, tu usa um passa-baixa, que é um capacitor e um indutor, basicamente, tá? Então, a grosso modo, é assim que funciona o classe D. Tá? Então, ele não é tão difícil. Só que nos primórdios, o que acontecia? Os caras faziam muito, não, porque ele funciona bem para graves, para agudos ele não é bom, aquela coisa toda, tal. Mas, bom, hoje em dia, pessoal, não tem distinção nenhuma. Tu compra aí, como pode produzir ou fabricar um amplificador classe D de qualquer faixa de o pessoal de áudio é bem mais conservador também, né, professor? Bem mais conservador. Então, hoje em dia, tu tem um amplificador classe D aí que tu consegue uma faixa de áudio super grande, tá? Super grande, uma qualidade super boa e tudo mais, tá? Então, comparando um pouco, né? Os primeiros amplificadores desses classe AB, classe A, enfim, os que a gente fazia, tu pega um amplificador aí, sei lá, de 100 watts por canal, ele pesava, uns 15 quilos, entendeu? Eu projetei há pouco tempo atrás com um cliente aí, ele pediu um amplificador classe D de 400 watts, ou seja, 4 canais de 100 watts. Cara, é o peso de uma caneca, assim, o troço. Então, é super leve, né? Então, fora o fato dele ser mais leve, né? A eficiência do classe D é muito maior que a do AB. Né? Nós estamos falando aí, sei lá, do classe AB quando é bem projetado, ou quando a gente tem a sorte de projetar bem, né? A gente chega ali nos 70%, né? Quando muito, 60 e poucos por cento de rendimento, né? Ou seja, a quantidade de energia que tu precisa alimentar ele para poder, né? Botar para fora, né? Botar na carga, efetivamente. Num classe D, tu chega na ordem de 90% fácil. Fácil, né? Então, ou seja, a energia que tu desperdiça, né? Que tu joga para o ambiente, por exemplo, é mínima. É mínima, né? Tá? Vocês querem ver uma aplicação bem grande dos amplificadores classe D, são os automotivos, né? Os automotivos todos são classe D hoje em dia. Todos eles. Se vocês forem comprar no mercado aí de qualquer potência, é tudo classe D. Tá? E, bom, lá nos primórdios, né, de novo, 10 anos atrás, quando surgiu os primeiros classe D, eu lembro até hoje, tá? Que era da uma empresa italiana chamada PowerSoft. Então os caras, o primeiro que eu peguei na mão, que eu vi deles, era um de 19, um rack de 19 polegadas, né? Você botava em rack, assim. Cara, ele pesava o peso de um laptop, mais ou menos, assim, e era de tipo assim, 3.000 watts. Ele era animal de grande. Eu lembro que eu olhei aqueles, cara, olha só, eu quis fazer isso, os caras não me deixaram, entendeu? Mas, legal, da PowerSoft, que é uma empresa italiana. Então, legal, né? Tipo, isso foi legal e tal. Claro que evoluiu, né? A empresa evoluiu, todo mundo evoluiu, e viram que o classe D é uma saída, tanto é que eles lançaram essas coisinhas assim, né? Isso aqui é tudo com classe D, tá? Hoje em dia vocês compram na China aí facilmente um amplificador classe D de 30 watts. Tu compra uma plaquinha, tipo, minúscula, assim, né? Desse tamanho, assim, né? Sei lá. É uma coisa, tipo assim, 1/3 de um celular, sabe? É muito pequeno. Eu tenho umas aí que estão perdidas em algum lugar aí. Então, ficou mais barato, ficou mais fácil de projetar, né? Nesse sentido, ficou mais fácil de projetar. Não, mais fácil, acho que não é a palavra, mas ele ficou mais direto, assim, né? Mais direto de projetar. Não é tão... Porque no classe AB tem toda uma ciência, né? Eu mexi nesse resistor aqui, então eu tenho que mexer naquele capacitor lá na saída, porque senão eu vou ter um crossover lá na minha carga, né? É todo cheio de... É muito difícil de tu mexer numa coisa isolada sem mexer no resto do circuito, né? O classe D, não, ele é mais... Tu consegue dividir em blocos bem definidos, né? Ele fica um pouco mais fácil nesse sentido de projetar, né? Mas ele é uma evolução. E, de novo, né? O pessoal que é músico já não gostava de transistor. Classe D, então... né? Os caras não gostam, não adianta.
né? Mas de novo, é mercado, né? É mercado. Os caras gostam de outra coisa, tá tudo certo, também não vou brigar com os caras, entendeu? É isso aí. Cada um tem seu jeito de pensar com relação a isso. Até porque é o seguinte, né? Eu também nunca vi, que eu saiba, não existe, tá? Um amplificador de mercado que seja classe D, de guitarra. Eu não conheço nenhum. Pelo menos não conhecia até então. Tá? Ah, sim, mas aí tu diz esses específicos para que o pessoal que é músico usa, né? Isso, de guitarra, não tem. Que eu saiba, não tem. Acho que para contrabaixo eu já vi. E os baixistas adoram, tá? Um amplificador aí, sei lá, de 300 watts, assim, levíssimo, peso de um celular, assim, por exemplo, sabe? Né? Isso eu já vi e o pessoal adora, né? Porque, tipo, porque normalmente amplificador de baixo, cara, ele era mais pesado, né? Ele era desses que, tipo assim, tinha que botar lá 100 mil watts para fora, precisava levar na mochila o troço enorme de grande, né? As caixas são grandes e tal. Então, quando tu fala pros caras que tu fez um amplificador mais leve e que funciona bem para graves, os caras, legal, show de bola, né? Acharam Isso é lindo. uma coisa também, né? Porque até então os próprios amplificadores, assim, por conta de ter bastante peso, muito se usava com transformador, né? Mas utilizar isso daí, ou esse tipo de tecnologia, a facilidade de usar fonte chaveada, é uma vantagem ou ainda tem uma persistência em usar fonte linear, assim? Ainda é linear. Ainda é linear, mesmo usando classe D. Não, os classe D são chaveados. Ah, tá. Os classe D são chaveados. Mas os de guitarra o pessoal usa linear. Tá? Os classe AB, eles eram linear. Inclusive, é o seguinte, a primeira... para vocês terem uma ideia de como o pessoal do áudio era um pouco resistente, né? Mas a primeira ideia que eu dei, quando eu cheguei lá, foi dizer assim, cara, vocês querem fazer amplificadores mais leves, por exemplo? Então tá. Vamos pegar esse amplificador classe AB que a gente tem aqui, a gente mantém a etapa de amplificação e troca a fonte por uma chaveada. Né? Era o que eu queria fazer, porque ia ficar com certeza mais leve, ia conseguir ter a mesma potência, ia dar tudo certo, né? A primeira coisa que eu ouvi é, não, fonte chaveada vai dar ruído no áudio. Eu pensei, cara, a fonte chaveada começa a chavear em 40K, entendeu? As mais chinfrim, Quem sabe? ouvir 40K tá lascado. As mais chinfrim, exatamente, a chavei em 40K, sabe? Como é que isso vai dar ruído, né? Mas pode dar emissão. Não, não vai dar emissão, cara. É dentro de uma caixa metálica lacrada, aterrada, entendeu? É uma gaiola de Faraday. Né? Então não teria como ter problema. Mas enfim, não foi feito também, tá? Mas era uma ideia que podia ser feita. Eu tô dando, né, um overview, assim. Mas hoje em dia tem bastante classe D no mercado, tá? Tem bastante classe D. O pessoal tá abrindo mão e fazendo essas coisas aí nesse sentido. E tem aceitado bem, assim, né? Tem aceitado bem, no geral. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Eu vou achar alguns da internet aqui. Amplificador. Tá. Não é fazer propaganda ou falar mal, tá? É só porque é uma marca que é bem conceituada no Brasil. Professor, isso que o senhor disse que o senhor tentou passar isso, dá para dizer onde é que era a empresa que o senhor tentou passar e o pessoal não quis? Sim. Não, é que na verdade na época eles não quiseram porque, enfim, foi decisão da empresa, tá? Mas hoje em dia os caras fazem isso, é na Selenium, na antiga Selenium. Eu trabalhava lá. Aquelas histórias eu acho que era, não sei se era a Polaroid, qual que é aquela que fazia câmera e não quis fazer câmera digital porque achava que não era? A Kodak, não era? Kodak, é. Kodak. Mas a Kodak tá viva até hoje vendendo papel de foto, papel não sei o que. A Kodak é forte até hoje, né? Deixa eu procurar uma aqui que é bem famoso, que é do Estúdio R, que é do seu Rui, tá? Amplificador Estúdio R, deixa eu procurar aqui. Infelizmente o seu Rui já faleceu, mas o legado dele no mundo do áudio é bem importante, tá? Então olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui um antigão, só vocês terem uma ideia. Vou compartilhar a tela rapidinho aqui. Ó, esse aqui na direita, ó, é um amplificador desses antigos, ó, antigos. Tem até hoje tem isso no mercado, tá? Os Estúdio R da vida, mas tipo assim, aqui não dá para ver direito, mas aqui, ó, esse aqui é o mais novo, ó. Essas placas laterais aqui são a parte amplificador, esse é o transformador, ó. Olha o tamanho do transformador. Que ele é um toroide, né? Cara, enorme de grande esse toroide aqui, que tem mais um, ó. Isso aqui é pesado, cara, vocês não têm noção. Pesado. Esse aqui, no caso, ó, é o toroide aqui. Aqui a parte da fonte, né, que ela é fonte linear.
Aqui tem as duas placas com os amplificadores em si, né? E isso aqui são 2 dissipadores de alumínio que fazem as funções, às vezes, um túnel de vento. Porque, não sei se dá para ver direitinho, mas aqui ó, tem um monte de transistor parafusado nesse dissipador aqui, que é a parte de potência, né? Então ele era parafusado mesmo, um baita um dissipadorzão de alumínio que tinha uma ventoinha na ponta, né? Aqui tem mais um maior aqui, ó. Tá vendo? Então aqui tá tudo parafusado, né? E ele tem o pessoal chama de fan, né? Mas é tipo essas ventoinhas de fonte de computador que ficava na ponta aqui para poder ventilar aqui e não aquecer o amplificador. Mas olha só, imagina que isso aqui tu podia tudo trocar para uma fonte chaveada, tá? Então essa aqui é um Estúdio R, tá? Isso aqui é contribuição do Rui, tá? O Rui foi um dos primeiros caras a fazer amplificador no Brasil, né? Um cara bem importante no mundo do áudio, tem algumas publicações dele, um cara bem importante no Brasil, assim, né? Nessa área. Infelizmente ficou a empresa e ele se foi, acho que foi faz uns 2 anos, talvez. Mas olha só, quer ver uma coisa, ó? Olha a quantidade de fio que tem que ligar nessas coisas, cara. É bastante coisa, tá? Parece simples, mas não é muito simples fazer um amplificador profissional, não. Tá? Então a ideia era mostrar isso para vocês, tá? Como funcionam os amplificadores e tal. E isso evoluiu para os classe D, né? Que eu estava falando antes. A coisa ficou mais menor, mais leve e tudo mais, né? Apesar de que existe isso aqui hoje no mercado, tá? Tem mercado para isso. Os caras classe AB tem um monte no mercado. Os caras até hoje compram. E compram bastante, tá? Ele é bem importante. Bom, o que eu queria falar aqui? Eu ia falar um negócio agora que eu tinha perdido, só que eu perdi o gancho. Ah, sim. Tá, então... Beleza, então essa parte de amplificação, assim, meio que eu queria dar um contexto geral, né? E uma coisa, e o mais importante de tudo, né? Sim, esse projeto classe AB aqui, a parte de amplificação, é a mesma que vocês fizeram com o professor Ruben lá. É exatamente a mesma ideia. Então, todos aqueles cálculos que vocês aprenderam com o Ruben, se aplica aqui. Ah, eu quero fazer um pré-amplificador. Tudo que vocês aprenderam lá em Eletrônica 3 com o Ruben, se aplica aqui. Direto. Então, até que meu livro de cabeceira nessa época era o Pertence Júnior. Era que eu levava embaixo do braço, para tipo assim, tem que lembrar como é que eu calculo aqui, né, uma corrente de realimentação, né, tava lá na minha mão. Tá? Mas aí, professor, o senhor fazia o classe D, por exemplo, o senhor falou que montou classe D nessa de eletrônica, né? Fazia ele já com algum chip específico para fazer o PWM, ou fazia tudo com microcontrolador ou coisa assim? Nossa! Tudo no braço. Na verdade, era um chip que... Não, era assim, ó, mentira. Tinha um chip que eu conseguia, que ele gerava um dente de serra, e eu botava o sinal e ele me gerava o PWM. Era tudo que tinha de chip. Agora, tudo o resto, a parte de potência, os transistores, a realimentação, tudo fui eu que fiz. Né? E não foi com o Ruben, né? Foi em eletrônica 4 ou 5. Cara, quem era o professor? O professor Roger Gulles, acho que vocês não tiveram aula com ele. Professor Roger, baita professor. Cara muito bom, ele tá na Federal de Santa Catarina agora, se não me engano. Mas aí fazia amplificador em eletrônica 4? Não, é que a gente aprendeu, ao invés de eu fazer uma fonte chaveada, eu fiz esse classe D. Ah, sim. Entendeu? Era só, troquei o motivo, assim, mas a tecnologia era parecida. Era essa a ideia. Fiz lá, eu até tinha que procurar onde é que é nesse projeto e tá em algum lugar da minha bagunça aí. Mas existe, né? Então, legal. Essa foi o primeiro grande motivo que eu queria falar. Bom, já passou quase meia hora, né? Tá, agora outra coisa que eu queria falar para vocês, que daí eu acho que é um assunto que abrange muita coisa, tá? Talvez a gente não consiga falar tudo em meia hora. Que é o próximo passo, né? A gente falar da caixa acústica. Só que para falar de caixa acústica, a gente precisa entender como é que funciona o alto-falante primeiro, né? Bom, primeira pergunta, todo mundo já pegou o alto-falante na mão, né? Creio eu. Sim, tá. Com certeza. Tá, ok. Vocês têm ideia das partes do alto-falante, como é que ele é montado? Tipo, quais as diferentes... Sei que normalmente tem que ter um ímã, né? Uhum. E uma cápsula para fazer o movimento para cima e para baixo, né? Preso numa membrana que vai empurrar o som, é isso? A grosso modo é isso, tá? Claro que não é só isso, né? Bom, aí agora eu entro numa seara que é assim, ó, que na Selene os caras eram muito bons. Cara, nisso eles eram muito bons.
Eles faziam alto-falante, assim, brincando, com o pé nas costas. E faziam alto-falantes muito bons. Tanto é que foram comprados pela JBL, né? Tipo assim, ninguém nunca me disse isso explicitamente, tá? Mas eu sempre achei... Pô, tá sendo gravado pro YouTube isso. Mas o que eu sempre entendi foi que, tipo assim, pra JBL faltava uma fábrica de alto-falantes, entendeu? E daí eles compraram a Selenium para poder meio que fechar o portfólio da JBL. Entende? Eu acompanhei um trabalho de apresentação de TCC de um cara que trabalhava na Selenium, acho que o senhor até estava na banca, professor, que era para medir o shore da borracha da membrana, sei lá, que tem, quando a cápsula movimenta para cima e para baixo, tem uma borracha que prende ela na estrutura, né? E Tem, aí tinha um cálculo que fazia, um da equipamento para compliância. aferir. Isso, acho que é. Compliância, exatamente. A compliância, ela é ligada, exatamente, ela é ligada às suspensões, né? As suspensões, porque tem uma parte de cima que a gente chama de suspensão, que é essa borracha que tu falou, e tem mais uma outra embaixo que também faz a função de suspensão, que é a aranha, tá? A compliância, na verdade, tecnicamente, ela é o inverso da rigidez, né? É tu pegar a rigidez, tu mede a rigidez do teu alto-falante, tu faz um sobre, tu tem a compliância, tá? Então, sim, o trabalho dele foi isso, exatamente, foi isso aí. Ele fez um equipamento para medir a compliância do alto-falante. Porque isso é uma coisa que é meio xarope de medir, realmente, tá? O Felipe estava falando com o Rafael, acho que era o Rafael, né? Acho que era Rafael, não me lembro de cabeça agora, só procurando, mas acho que era Rafael. Porque a compliância realmente é uma coisa meio xarope de medir, tá? Ela não é tão trivial. Eu posso olhar no meu Lattes depois o nome dele, porque eu tenho no meu Lattes as bancas. Mas vamos lá, né? Eu vou contar duas histórias legais da época que eu trabalhava lá, que, né, já faz tanto tempo que eu acho que eu posso contar essas histórias hoje. Na época que eu trabalhava lá, bom, de novo, eu não era da parte de alto-falantes, mas eu participava muito, né? Então, sim, o alto-falante é um sistema massa-mola, né? Tipo assim, de novo, eu vou falar primeiro algumas coisas legais, depois eu vou falar o que eu tenho de pesquisa, assim, porque eu continuei estudando algumas coisas de alto-falantes depois, tá? Mas, considerando, então, o alto-falante enquanto equipamento, eu não vou entrar tanto no mérito da formação dele agora, uma hora, se vocês quiserem, a gente conversa só, tipo, né, entra no detalhe da cálculo, como é que calcula cada uma das coisas e como é que monta cada uma das coisas, tá? Mas uma coisa que era legal é o seguinte, eu participava muito do desenvolvimento porque eu estava ali, né? Aquela coisa, estava do lado, estava na engenharia e eu vi os caras trabalhar com isso, tá? Mas o que era legal é o seguinte... Ah, que droga isso aqui, cara. Vai aparecer um captcha aqui. Peraí. Então, uma coisa que era muito legal, assim, tipo assim, olha só, a gente tem, por exemplo, tem esse mercado aqui de alto-falante para guitarra, tá? Que quando eu entrei lá, eles estavam tentando entrar nesse mercado, né? Então, porque eles tinham uns amplificadores e tal, enfim. Aí eles estavam desenvolvendo alto-falante para guitarra, e daí os caras assim, mas quem é que tem no mercado que são os alto-falantes que o pessoal gosta, né? Tem esse, aquele. Então, eles compravam um ou dois, conseguiram no mercado um ou dois, né? Para poder ouvir o alto-falante. Então, tipo assim, vamos ouvir o que os guitarristas gostam. É disso, tá, legal, né? Eles ouviam um alto-falante. Aí eles projetaram a ideia deles, o amplificador deles. Aí o que acontecia? Depois que eles projetaram o amplificador, tinha o protótipo lá, eles colocavam os dois dentro de um bafo infinito, que a gente chama, que é uma tábua cortada com alto-falante ali, né? Bafo infinito porque ele é tipo um cavalete para dividir a parte da frente e de trás do som do alto-falante, né? Para não ficar se cancelando. Então eles colocavam os dois alto-falantes da concorrência, o troço, fechavam uma cortina e te convidavam, cara, olha só, vem aqui, entra comigo aqui na sala e vamos ouvir os alto-falantes aqui. Fazer um teste cego. Exatamente. Vamos fazer teste cego. Aí eles botavam tocar uma música nos alto-falantes, né? E te perguntavam, olha só, eu vou ficar chaveando os alto-falantes aqui e tu me diz qual que tu gosta mais. Mas qual que é da concorrência? Não posso te dizer, tem que dizer qual que tu gosta mais, da direita ou da esquerda. Tá ok. Cara, e tu começa a treinar o ouvido de tal forma que tu começa a perceber detalhes que, tipo, tu nunca tinha percebido antes na vida, tu nem sabia que existiam. Então, tu entrava na sala e eu diria assim, os primeiros 5 minutos pareciam os dois iguais, assim. Tava tocando igual. Aí ia tocando mais um pouquinho e tal. Depois de meia hora,
era completamente diferente o som dos dois. Completamente diferente. E tu dizia assim, cara, eu gosto mais desse cara aqui, né? Aí depois eles diziam, tá, beleza, obrigado. Anotavam assim. Ah, não vai me dizer não. Porque tu pode falar pro próximo cara que tá entrando, não. Tu entendeu? Aí entrava outro cara, eles faziam teste cego, eles olhavam lá qual que o pessoal gostava mais e por que gostava mais, né? Ah, gosto mais desse por causa do gráfico, por causa do agudo, tal. Então era assim que funcionava o benchmarking deles, né? Que eu achava muito legal. Porque, tipo assim, né? Tipo assim, se já tem uma coisa estabelecida no mercado, vamos ver o quão melhor a gente consegue ser, né? E eles faziam isso, cara, até que todo mundo que entrasse naquela sala dissesse o protótipo é melhor do que o mercado. Entende? Até chegar nesse ponto, assim. Quando chegava nesse ponto, beleza, tá bom, tá aqui, tá pronto o nosso alto-falante. Aí eles botavam em produção e tudo mais. Tá? Então, isso parece meio assim. Pensem no seguinte, né? Não é um laser que mede o alto-falante, não, cara. Parece um teste empírico, né? Porque tu tá só perguntando se os caras gostaram ou não, né? É um teste qualitativo, cara. Que os caras montam uma estatística lá depois. Olha só, entraram tantas pessoas, tantas gostaram, tantas não gostaram. Entendeu? Um relatório estatístico qualitativo. E funcionava, cara. Os caras estão no mercado até hoje aí botando alto-falante super bom no mercado, né? Funcionavam super bem. E o professor, para fazer um tipo de análise assim de frequências mesmo, né, para saber a contribuição de cada uma, para o cara fazer a captura, por exemplo, eu não quero fazer um teste qualitativo, eu quero fazer um teste mesmo, pegar a curva, sei lá, de alguma forma, o perfil de timbre do alto-falante. Isso é possível fazer? Tem tecnologia para isso ou não? Tem. Na Isso época não é já uma tinha. coisa. Mas aí não é laser ainda, é uma laser. coisa. É laser? Era laser. Era laser, com um equipamento chamado Clippel. Clippel, por que o nome é Clippel, tá? Porque o nome da empresa o nome do dono da empresa é Wolfgang Clippel. Então ele fundou a Clippel GmbH, tá? O Wolfgang Clippel é um cara super importante no mundo do áudio também, tá? Ele tá lá na escala dos caras que mais contribuíram pro mundo do alto-falante, assim. Inclusive já li alguns artigos dele, citei artigos dele nos meus e tal. O cara é bem importante, assim, né? E esse cara tem essa empresa aí que fornece pro mundo inteiro. É um equipamento para fazer medição de alto-falante, tá? E daí tu pode medir tanto na câmera anecoica, né? Você sabe o que é câmera anecoica, né? Tá. Não sabe o que é câmera anecoica? Câmera anecoica é aquelas câmeras que, tipo, não entra e sai ruído nenhum da câmera, de qualquer frequência, sabe? Então elas têm tipo uns espetão grande, assim, uns espumão grande dentro. Cara, é agoniante ficar dentro daquela câmera. Porque quando tu passa pela porta, parece que some o som, assim, é muito engraçado. Nem de som e nem de RF, né, professor? Lá o que eles tinham era de som, né? Mas, tipo, eu sei que ali no Seitec, eu acho, tinha uma de RF ali. No Labelo ali. No Labelo acho que tinha uma de RF, exatamente. Tá? Mas lá eles tinham só de som, né? Cara, o projeto para câmera anecoica você não tem noção que é de caro e o que é difícil de fazer, né? Então, eles tinham isso aí, eles faziam as medições dos alto-falantes nas câmeras anecoicas e ao ar livre também, né? Com laser e tudo mais, mediam a curva do alto-falante, curva de impedância do alto-falante, tudo. Dá para medir tudo ali, tá? E daí era legal que... Agora uma outra história legal com relação às curvas, né? De novo, estavam desenvolvendo essa é uma história que eu vou contar agora que depois o projetista confirmou, tá? O projetista do alto-falante. Eles estavam desenvolvendo alto-falante e tal. Aí, uma certa altura do campeonato, eles endorsaram os 3 guitarristas, né? O Kiko Loureiro, o Juninho Afran e o Eduardo Danui. Né? São 3 guitarristas famosos brasileiros aí, que tocam em banda de metal e tal. No Dr. Sim, na Oficina G3 e no Angra, né? Não sei se vocês conhecem e tal. Mas são esses caras aí. Aí, cara, eu gostava de metal na época, né? Então eu conheci os caras e, cara, conheci os caras aqui, velho. O cara tá, tipo, cumprimentei ele, velho, olha que legal, sabe? E daí mesmo. daí enquanto o cara tava lá, eu fiquei perto dos caras, assim, porque eu queria aprender, né? Olhar os caras e tal. Aí foram mostrados esses alto-falantes pros caras, né? Aí eles testaram lá um monte. Eu ficava ouvindo os caras tocarem, assim, pensa que eu vi o cara tocar daqui na parede, assim, deu, que massa, velho. Se eu contar pros meus amigos, ninguém acredita, velho, sabe? Tá aí, vendo os caras tocar e tal. Daí chegou uma hora que o Kiko Loureiro, né?
Cara, olha só. Quando eu dou esse bend aqui, ó, nessa casa aqui, com esse harmônico, eu escuto uma coisa diferente aqui, ó. E eu, pá, cara, o que esse louco tá ouvindo, né? E o cara fez várias vezes o bend, assim. Ah, não, aqui, ó, porque tá soando uma nota que não é essa que eu tô tocando. Tá tocando essa e mais uma outra nota que eu não sei qual é. E, bah, cara, tipo assim, meio que soava, entre aspas, desafinado, né? Mas não era bem desafinado, mas... Eu, bah, mas que esse cara tá falando, cara? Esse cara tá viajando. Não, ele não tá ouvindo isso. Pensei comigo, né? Ele não tá ouvindo. Mas eu ouvi aquilo e tá, né? Vou ficar na minha. O projeto é meu, eu não vou me meter, né? Os caras do alto-falante são muito fera nisso, né? E aquilo ficou por anos na minha cabeça, cara. Porque eu não consegui ver o desenrolar da coisa depois, sabe? Aí eu conversei com o projetista do alto-falante, tipo assim, 3 meses atrás. 4 meses atrás eu encontrei o cara, conversei com ele e contei essa história dele. Bah, cara, tu lembra desse episódio? Lembro. Deixa eu te contar, então. A gente foi medir aquele alto-falante e tinha aquela frequência lá, que o Kiko Loureiro tava falando. Sim, esse mesmo Kiko, que tá no Megadeth hoje, exatamente. Ou tava, não sei se ainda tá. E tinha a mesma frequência no alto-falante lá. Os caras mediram e tava lá, bah, olha aqui, cara, tá aqui o piquinho que o cara tá falando que tá ouvindo, ó. Aí eles foram lá, resolveram aquilo, né? Descobriram que era um probleminha no cone lá, resolveram e tal, e mandaram ver. Cara, o louco ouviu o troço. E levaram para outro laboratório e acharam a frequência dele. O que é louco disso, porque esses caras, não, claro, são o pessoal do metal, né? Dá a impressão que eles ouvem, às vezes, ou tocam com o volume no máximo, né? E isso deve prejudicar a audição, de certa forma, né? Sim, sim. Mas E vou te os dizer, caras, mesmo assim, têm que um são ouvido bom. os caras que são profissional não fazem mais isso, cara. Ah, pois Não fazem é mais. isso também, né? Entendeu? Ah, isso aqui guri talvez faça e tal, mas os profissionais já se deram conta que Ouvir com o som estourado assim não é uma exatamente, não aí, tá né? certo. Deixa eu só ver aqui que eu abri o meu lado, deixa eu ver se eu acho o nome do guri aqui. Exatamente, Rafael Conzatti. Edição da Companhia de Alto-Falante, isso aí. Achei o cara aqui. Só um segundinho, pessoal. Então tá, vamos adiante. Então, essa é uma história que eu achei legal, tá? Outra história que eu acho muito legal é o seguinte, vocês já ouviram falar em elementos finitos, né? Bom, elementos finitos na época era uma coisa meio novidade, assim, e tal, né? O pessoal tá começando a entender como funcionava elementos finitos. E daí o pessoal lá, tipo, se empolgou com elementos finitos, compraram o software lá, que era o ANSYS, né? E começaram a fazer uma simulação. E eu vi dois casos, cara, deles usando o ANSYS, que eu disse assim, cara, isso sim é o que é de mais top em ciência na época, sabe? Eles estavam desenvolvendo um alto-falante, e esse alto-falante tinha uma calota em cima. Você sabe o que é calota, né? Tá, tem o cone do alto-falante, e bem embaixo do cone tem um domozinho ali, tá? Isso eu já vi, mas eu nunca entendi por que tem. Na verdade, a função dele é só não entrar poeira, não entrar sujeira dentro da bobina. Essa é a principal função dele, certo? Mas tem aquele dominho ali que é o mais simplesinho, né? Aí eles resolveram, não, vamos fazer um domo mais bonito agora, né? Eles desenvolveram um domo, né, em material plástico, que eu não lembro exatamente qual era, se era borracha, se era, né? Com desenho em cima e tal, não sei o que, e colocaram ali. Aí tá, fizeram o protótipo, vão botar na medição e, cara, tinha uma frequência que aparecia ali, que os caras, cara, onde é que tá saindo essa frequência, velho? A gente não sabe o que é essa frequência. Foi. Ah, sim, todos os projetos lá de alto-falante eram 3D, todos eles. Qualquer peça era 3D, tá? Aí eles pegaram o projeto 3D e colocaram dentro do ANSYS, tá? Botaram para rodar no ANSYS, ele rodou, sei lá, 2 dias. Resumo da história. Eles descobriram que tinha uma região da calota que vibrava na frequência que eles estavam na curva lá. Mas, cara, tá aqui, ó, essa regiãozinha desse desenho da calota aqui. Aí eles pegaram a calota, fizeram o projeto dela, botaram um reforço embaixo, né, bem naquela regiãozinha ali, fizeram a calota nova, botaram para rodar, show de bola, resolveram. Cara, aquilo lá quando eu vi, eu disse, pô, cara, que troço massa isso, né? A gente tem usado o ANSYS na disciplina de RF e, nossa, é realmente uma loucura, assim, Sim. todo o cálculo que ele faz, porque o computador chega, parece que vai se entregar, assim, para Jesus, assim. Eu até botei no meu Instagram esses dias que ele começou a se piscar toda a tela, assim, sabe? De tanto cálculo, acho que estava fazendo, né?
É muito É louco. muito cálculo que ele faz, e obviamente Qual disciplina? Quem é que dá de RF para vocês agora? é o professor Sandro. Ah, o Sandro, sim, o Sandro. Aí, na verdade, não é de RFS, é de antenas agora que a gente está fazendo, né? Mas a gente usa ela em RF, usa ela em antenas, né? E, nossa, chega a ser engraçado de ver assim, ele rodando. Não, o Ansys é muito poderoso, muito poderoso. Tá? E outro que eu vi que tu estava comentando antes das caixas, né? Eu acho que teve uma apresentação do I3E que veio o pessoal da Consol, que era para fazer só simulação de caixa mesmo. Não de caixa, né? É simulação de tudo, né? Mas eles demonstraram simulações físicas, assim, para caixa de som, para tudo que é corneta, tudo que é tipo de coisa, assim, bem massa também. Não sei como é que é o deles, né, nesse caso, né? Onde Porque, é na que tem verdade, eu isso? sabia que o Ansys fazia esse tipo de... para alto-falante, eu pensei que era uma coisa mais de eletrônica mesmo. Mas é que não é para alto-falante, é para vibração, né? Sim. É na área de vibração. Na verdade, do ponto de vista do Ansys, não estava emitindo nada, você estava vendo a vibração, entendeu? Tipo, tu submetia o conjunto todo a uma frequência X e via o que vibrava. Entendeu? Era mais ou menos essa a ideia. Então, e tinha um outro exemplo que foi bem legal também, que eles estavam desenvolvendo na época um sub, tá, para uma line array, mini line array, que era, acho que o mercado era para igrejas na época, não lembro exatamente, tá? Então tinha um sub lá que estava tocando, sei lá, quase 120 dB, o negócio era absurdo de grande, de potente, pequeno, no compacto e tal. E qual é o problema de tu projetar sub, tá? Quando tu bota lá um alto-falante, você dá uma caixa com sub, né? Um alto-falante mais a caixa, né? Qual é o problema de tu projetar a caixa aqui? O sub, conforme começa a tocar o grave, começa a se movimentar, né? Entendeu? E daí eu lembro que os dois falaram, cara, eu não quero que meu sub pule, velho. Eu quero que o sub fique paradinho, eu não quero um sub vibrando, né? E daí, papo vai, papo vem, discutir lá, fizeram o projeto, botaram pra testar sub pulando, né? Eu disse, puxa, cara, por que esse negócio tá pulando? Daí tinha um engenheiro mecânico lá, que o cara era muito bom, né? O cara disse assim, cara, vamos botar isso aí no Ansys. Aí botaram no Ansys lá e tal, botaram pra rodar as frequências e descobriram que tinha uma tábua. Cara, era bizarro. Na tela do Ansys aparecia. Quando botava a frequência certa, na ressonância certa, a tábua fazia uma curva, assim, no desenho. Sabe? Ele, cara, tá aqui, ó, só te botar um reforço aqui e tal, não sei o quê. Pegaram, fizeram o reforço, fizeram na caixa. Cara, perfeito, velho. Perfeito o negócio. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um vídeo, eu posso até procurar pra mostrar pra vocês. Eu tenho um vídeo da gente testando esse sub, tá? Bom, tomara que não dê nenhum problema depois eu mostrar esse vídeo pra vocês, porque, né? Mas é assim, ó. O vídeo tá tocando, eu botei um copo d'água em cima do vídeo, tá? Só vê a aguinha vibrando, assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Quando os caras botam todas as variáveis na simulação, considera todas as variáveis no cálculo, é isso aí, né? Tem gente que sempre comenta, né? Teoria e prática não é a mesma coisa, mas o Chaves comentava isso, né? Se a teoria e a prática não é igual, é porque tu não entendeu toda a teoria ainda. Tá Exatamente. faltando alguma coisa da teoria para tu considerar. Eu concordo muito com ele, cara. Eu concordo muito com ele. Ah, porque teoria prática é a mesma coisa. Não sei, cara. Eu sou da opinião que se o cara fala isso, é porque o cara não conhece teoria. Justamente, é mais ou menos o que o Chaves fala aí, né? Ou falava. Falava. Fala, né? Fala. Porque ele tá vivo, né? Esses dias aí tive notícia dele. Bom, puxa vida, onde é que tá isso agora? Caraca, cara, eu tinha deixado separado isso. Enfim, eu vou falando com vocês, eu vou procurando aqui. Mas, então, cara, usando o Ansys, tu conseguia saber direitinho onde vibrava a caixa. Os caras botaram um copinho d'água lá e, cara, parou de vibrar, velho. Parou de vibrar. Funcionou perfeitamente a ideia. Então, assim, de novo, é mais uma coisa que eu trago para vocês, assim, tudo que a gente aprende na faculdade e tal, sim, vocês vão usar no futuro, pessoal. Vocês vão usar em algum momento, tá? Não tem... Cara, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu me desconcentro numa. Não dá. Tá. Mas, enfim, então, tudo que vocês aprendem na faculdade, vocês acabam usando, sim. Né? Então, esse do Ansys é uma ideia muito, muito legal, assim, porque, tipo, cara, parece meio assim que ele falou, né? Ah, mas eu usei Ansys para RF. Cara, Ansys serve para qualquer coisa. Elementos finitos, né?
Tu faz para qualquer coisa e faz muitas simulações legais com isso. Então essas são as histórias que eu queria contar mais tecnicamente, assim, das soluções técnicas e curiosidades que aconteceram, que tipo assim, né, apesar do mundo áudio parecer meio intangível, assim, né, tem muita tecnologia, muita coisa por trás, né. Uma hora dessas, agora, que vocês tiverem interesse, a gente pode conversar mais sobre alto-falantes especificamente. Eu falo das pesquisas que eu andei fazendo aí. Tá? Eu tenho eu tenho 2 publicações já com alto-falante. Eu acho que esse papo é legal porque uma que dá uma abertura para a galera que quer fazer TCC, alguma coisa assim, é uma... Até para saber, né, professor, que o senhor é mais dessa especialidade, né? Às vezes tem muito isso, né? O cara fica na dúvida se... com qual professor que eu vejo tal conteúdo, né? Sim, O professor se apresenta para isso, né? E outra coisa é esse lance de ter um mercado que é muito conservador, ao mesmo tempo que é ruim, porque não dá abertura para de fora, mas se tu faz um produto inovador, tu meio que tu te destaca no mercado, né? Se tu realmente resolver esses problemas aí, o cara da faculdade, o cara sai e faz o projeto para uma coisa bem bacana, né? Pra Sim, botar, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Tem toda a razão, tem toda a razão. Né, e de novo, né? Eu trabalho com áudio, mas eu vou te dizer que eu trabalho com isso porque eu gosto. Eu acho legal, eu leio bastante sobre isso, né? Participo bastante sobre isso e tal. Mas assim, né? Não limita, né? Não trabalho só com isso. Trabalho com, Sim, com certeza, né? porque Eu digo isso porque às vezes a gente não sabe, né? Tem gente que não... Claro, quem é teu aluno sabe porque tu sempre está falando disso, mas... achei aqui. Mas às vezes é massa por causa disso, né? Que na verdade é muito engraçado isso, né? Mas a verdade é o seguinte, desde a época da faculdade eu sempre me dediquei mais a estudar sinais, processamento de sinais, tá? E o áudio, ele é uma área dos sinais, né? Uma grande, tipo assim, é um objeto de estudo de quem estuda sinais, entendeu? Então, na verdade, eu estudo processamento de sinais há muito tempo, né? Isso inclui digital, analógico, 2D, 3D, todos eles, né? Todos os métodos matemáticos e ciência de dados e tudo isso engloba esse mesmo assunto, tá tudo próximo, assim, né? Dentro da mesmo conceito. E tu tem os objetos de estudo, né? Então, eu gosto muito de estudar áudio, né? Sempre gostei de áudio. E, por exemplo, as 2 coisas que eu mais estudo, né? Que é áudio e a parte de sinais biomédicos, assim, né? São as duas áreas, né? Que eu estudo mais. Mas, claro, né? Aplicações N, né? O cara pode fazer qualquer coisa aí. Só para finalizar, então, cara, porque eu tenho aula daqui um pouco, deixa eu mostrar para vocês esse videozinho que eu falei aqui, ó. Não mostra muita coisa, então dá para ver aqui. Opa, peraí que eu abri errado aqui. Aqui. Ó. É que eu compartilhei o áudio, né? Peraí. Eu tô tocando uma música aqui. Só um pouquinho. Gia, tá. Boca aberteando. Tá, vocês enxergam aí? Só assim, ó, a qualidade do vídeo não é lá essas coisas, porque isso aqui é, sei lá, 2005, foi feito com câmera digital, né? Não tinha celular. E isso é lá onde o senhor trabalhava, professor? Isso. Paradinho. Legal, muito, né? Massa. Eu gosto de mostrar esse vídeo porque, tipo assim, pô, cara, que massa isso aí, velho. O sub não pulava. Certo, pessoal? Certo, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por compartilhar aí com nós. Tá. E valeu para todo mundo que está aí. Não, tranquilo, foi um bate-papo. Eu que agradeço, né, o convite do Daê aí.
É um bate-papo mais informal, né? Até que eu tô aqui todo, né, falando um monte de gíria aí, um monte a ideia é essa aí. De piada no meio do caminho. Mas a ideia é ser um bate-papo informal, assim, só para aproximar os mundos, né? Porque a gente sempre pensa assim, eu tô fazendo engenharia, eu não me permito agora trabalhar com coisa de entretenimento, né? Pode sim, tá mais perto do que a gente imagina, né? É verdade. Tá? Feito, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite. Abraço, obrigado pela atenção. Qualquer coisa, prenda o grito aí, só mandar uma pergunta aí. Falou. Valeu. Valeu. Falou.